Janeiro, mês de férias, as passagens aéreas, as compras no supermercado foram as vilãs da inflação, ou têm sido as principais vilãs nesse mês de janeiro. E aí, Alexandre, como é que esses aumentos agora, logo no primeiro mês de 2026, podem ser vistos como um termômetro para a economia nos próximos meses? Nós temos dois fenômenos aí bastante interessantes. O primeiro é da educação. Vale lembrar, e aí como pai eu digo, a educação ela tem uma relação direta ao benefício causado. Eu, pai, só pago uma escola particular porque a escola pública é tão ruim que faz sentido eu deixar parte do meu salário ali. Como a qualidade da escola pública vem caindo, existe uma inflação por demanda para a escola pública. No caso dos alimentos, a gente está falando de uma relação de oferta e talvez até monetária. Oferta por quê? Produtores rurais no Brasil estão sofrendo há mais de 1 ano e meio, com prejuízos seguidos, e isso faz a diminuição de alguns produtos, talvez o mais latente que vai acontecer em breve é o problema do leite, e que isso vai causar escassez e aumento do preço. Aliado a tudo isso, Daniel, é só ver os benefícios dados pelo governo, que é um aumento monetário, a gente cria um caldeirão ruim e que dá o tom para 2026. Provavelmente a inflação vai continuar persistindo. Agora, nesse ano também, Bertoncello, a maioria dos feriados vão cair durante a semana. Bom, fato é, alegria para uns, para quem vai desfrutar de um dia de folga extra durante a semana, como é o caso hoje dos nossos amigos cariocas, feriado na cidade maravilhosa, em plena terça-feira, mas a FEComércio estima que o setor vai deixar de faturar 17 bilhões de reais nesse ano por causa desses feriados. Quais vão ser os impactos desses feriados na economia brasileira, Bertoncello? Eles impactam de uma maneira muito forte, que aliás é feriado aqui em Prudente também, pela mesma causa, né? Estamos feriados lá no Rio, estou aqui com vocês por amor. Aí vamos deixar claro. Vamos fazer uma reflexão? Eu fiz uma continha de padaria, não é exatamente assim, mas só para a gente entender. Esses 12 feriados causam uma diminuição de 2 horas por dia na semana. Se você colocar uma escala, acabar o fim da escala 6 por 1, e diminuir 4 horas, você não está falando de um prejuízo de 17 bilhões, mas um prejuízo de 34 bilhões apenas em São Paulo. Deixa claro que o que gera riqueza é o trabalho e não simplesmente colocar menos horas trabalhadas. Eu diria assim, o impacto para a economia é grande, o impacto da política pública pior ainda, e talvez as pessoas sirvam como um exemplo, como um aperitivo. Quem apoiar o fim da escala 6 por 1 está apoiando o aumento do desemprego e a diminuição da renda. E o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, ontem iniciou o pagamento dos valores garantidos a clientes afetados pela liquidação extrajudicial do Banco Master. Para mais informações, você que está nos acompanhando aqui, acesse agora o site fgc.org.br/pagamento-garantia, conforme a gente vai colocar para você aqui as informações. Ô Alexandre, para nossa audiência saber, quem tem direito a pedir o ressarcimento ao FGC? FGC é o fundo garantidor, Daniel, e quem tem esse direito? Aquelas pessoas que fizeram investimentos em CDBs do Banco Master, com valores inferiores a 250 mil. Então, é 250 mil por CPF, por instituição bancária. Mas são CDBs, alguns casos LCIs, LCAs, que têm essa garantia. Por exemplo, investidores que fizeram debêntures, ou CRAs, ou CRIs, que são muito oferecidos por alguns bancos, esse não tem garantia nenhuma. Nesse caso específico, o pequeno investidor do Banco Master demorou, mas chegou, vai ser ressarcido. Agora, os grandes investidores ou os fundos de pensão de vários municípios vão perder muito dinheiro e muita gente vai se aposentar pior por causa do Banco Master. É só uma pontinha desse iceberg. Agora quero ouvir a sua análise, Bertoncello, sobre
a cobrança feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele cobrou o governo do Distrito Federal a estabelecer um prazo para realizar o investimento de 4 bilhões de reais no Banco de Brasília, o BRB. A instituição apresenta insuficiência patrimonial desde tentativas frustradas de adquirir o Banco Master. Esse tipo de intervenção é solução para fortalecer o sistema financeiro ou é mais um risco de transformar o BRB em cabide político, ampliar o rombo para os contribuintes pagarem a conta? O Haddad está tentando tapar o sol com a peneira. A gente falou o seguinte, a pontinha do iceberg era o Banco Master. O BRB é o próximo da lista. Ele está com um problema de solvência justamente porque levou um prejuízo de 12 bilhões do Banco Master. E isso faz com que vários investidores do BRB se assustem e tirem o dinheiro de lá. Isso aconteceu com outros pequenos bancos. No caso do BRB, a conta parece fácil. Aumenta o imposto e o contribuinte de Brasília paga. Isso aconteceria com qualquer banco público. Então, a visão do Haddad é uma visão estatista, atrasada, e que, de certa forma, coloca sempre a conta no colo do contribuinte. Mas me preocupa muito a estabilidade de pequenos e médios bancos no Brasil por causa dessa ação criminosa do Banco Master. Daniel, a gente vai ver muita coisa ainda esse ano. Ainda sobre o ministro Fernando Haddad, ele propôs que o Banco Central assuma a regulação e a fiscalização dos fundos de investimento. Atualmente, essa é a tarefa que é de responsabilidade da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, não é? Essa mudança fortalece o mercado ou é mais uma tentativa de concentrar também ali o poder nas mãos do próprio governo federal? Com certeza, de centralizar o poder e o pior. Em desculpa dos problemas do Banco Master, que todo o mercado sabia, só o governo que, de novo, não sabia de nada, ele coloca leis ou regulamentações onde todo mundo é bandido até que se prove o contrário. Enquanto que a lógica deveria ser o inverso. Todos são inocentes até que se prove o contrário. É mais uma desculpa para eu conseguir centralizar poder, centralizar decisões. E quem sabe, aí é só um pensamento, chantagear grande parte do mercado financeiro que aparentemente está dando as costas para o governo atual. A Guta Pini também quer trazer um ponto para a nossa conversa com você, Bertoncello. Diga, Guta. Na verdade, são 2 pontos. Se eu puder, se tiver tempo, Dani. Se você puder, Bertoncello, bom dia para você, sempre bom ter você aqui. Explorar um pouquinho mais essa questão da CVM e Banco Central, porque quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, será que é uma boa ideia? Então, qual que seria essa diferença da CVM e do Banco Central? Por que não seria uma boa ideia passar para o Banco Central e seria uma boa ideia manter na CVM? A CVM, primeiro bom dia, né, Guta? A CVM, ela é gerida, ela é autogestão do mercado. Em outras palavras, aqueles que gerenciam o dinheiro das bolsas, dos fundos, elas estão relacionadas entre ética e autogestão. Falharam, o Banco Master é um exemplo disso, mas isso dá, de alguma forma, a regulamentação do que nós chamamos de mercado. Você põe o seu dinheiro aonde você acredita que vai dar retorno, você isola aqueles que são de alguma maneira nocivos ao mercado e traz uma regulamentação e previsibilidade. Afinal de contas, se a gente fizer uma pergunta aqui para a audiência, quem gosta de ser miserável levanta a mão, ninguém vai levantar. Todos gostam de prosperidade. A CVM busca isso através do próprio mercado. Quando eu trago isso para o Banco Central, eu trago isso para que os diretores do Banco Central, em última instância o próprio governo, diga quem é nocivo ou não. E isso faz com que várias situações, como por exemplo os outros fundos de investimentos ou fundos imobiliários, tenham que pedir a bênção, não para o mercado, que avalia o certo ou errado de acordo com o seu bolso, mas para o Banco Central, que avalia o mercado, você estando a favor ou contra os interesses do Banco Central. Só para a audiência ter uma ideia, o Banco Central vem mantendo o dólar baixo através de empréstimos em linha que funcionam a cada 3 meses. Ele beneficiaria bancos que apoiam essa ação
e podem prejudicar fundos de investimentos ou fundos imobiliários que apostariam contra o dólar, por exemplo, que poderia aumentar. É mais controle. Toda vez que o Estado quer mais controle, pode apostar que eu sou contra, porque alguma coisa vai dar errado. Diga, Guta. Bom, muito bom esses esclarecimentos, Bertoncello. Agora eu tenho uma outra pergunta sobre a questão do monitoramento do Pix, que na verdade são de todas aquelas transações acima de R$ 5.000, seja pelo Pix ou não. Como é que isso vai repercutir na vida das pessoas, do trabalhador autônomo, na questão da burocracia? Porque realmente todo mês a pessoa não é que o Pix está sendo taxado e as pessoas vão pagar todo mês alguma coisa porque gastaram R$ 5.000, mais que isso. Mas vai impactar lá na frente, na hora do imposto de renda, ali em abril do outro ano, né, de cada ano. É mais ou menos isso, e aí como é que isso impacta no dia a dia das pessoas, na burocracia mesmo? Como é que as pessoas vão sentir essa questão do monitoramento? Então, o brasileiro, Guta, ainda não entendeu qual é o problema que está acontecendo. Ficavam no discurso do tipo, não vão taxar o Pix, mas ninguém falou isso. Vocês vão observar o movimento financeiro de cada pessoa. Então, imagina a tia do dog na frente da escola, aquela pessoa que limpa um jardim, que lava uma piscina, e que são normalmente autônomos, que recebiam em dinheiro antigamente e agora recebem tudo em Pix. E que muitas vezes o limpador de piscina compra os produtos para limpar a piscina e coloca esse preço junto com o serviço dele. A Receita vai observar, você, limpador de piscina, recebeu R$ 7.000 e provavelmente, como saiu do ponto A para o ponto B, isso é sua renda. Se você colocou que sua renda é de R$ 2.000, você está mentindo e sonegando R$ 5.000. Mas cabe ao contribuinte provar que 5.000 era custo do material para limpar a piscina. E aí, de novo, o ônus da prova vai caber, Guta, ao contribuinte. Contribuinte, eu não gosto dessa palavra, ao cidadão brasileiro que é obrigado a contribuir com a Receita. Então, estamos sendo monitorados, isso nunca aconteceu de uma maneira tão intensa. O Pix é uma ferramenta inteligente ao ponto de contar tudo que você faz. Essa lógica é perversa, porque vai pegar inclusive os mais desavisados. Quem está acostumado a fazer declaração de imposto de renda, quem tem meios para conseguir pagar menos impostos através de deduções, vai continuar a sua vida igual. O brasileiro, ou aquela classe C lutadora, trabalhadora, que luta todo dia, que é o pintor, que é a tia do dog, que é o limpador de piscina, esse vai levar um susto em 27. Apesar de em 26, olha como é a maldade da história. Se eles começassem no ano passado, eles pagariam impostos em 26 e perderiam muitos votos. Eles vão começar esse ano para que o típico cidadão que votaria na esquerda vai perceber isso só depois da eleição.